Meus caros, eu não faço o discurso anti-identitário, mas eu também não faço um discurso que diz que as chamadas defesas das pautas identitárias, que eu, na verdade, defendo como pautas humanas, que esta tática usada pelo PT, que isto ajuda a democracia. Eu acho que existe um problema aí a ser enfrentado e a ser entendido por aqueles que realmente querem fazer um debate sério sobre os problemas do Brasil. O problema que nós vemos hoje é que não se discute mais a raiz dos problemas e ficamos presos a uma estética de visão de um mundo comprometida com o social, que na verdade só alimenta o neoliberalismo e nada mais do que isto. O PT, com seu neoliberalismo soft, se sustenta pelo seu discurso identitário que coloca na rampa as minorias, mas lá na sala do poder elas nunca vão ter acesso, porque na verdade é tudo um jogo de simbologia. É tudo um jogo de que a gente faz de conta que pensamos nos negros, as mulheres, nos pobres. Fazemos de conta. Dizemos que defendemos estes, mas no fundo, quem determina as coisas, quem dá as cartas, são os mais ricos. São aqueles que compram o processo eleitoral através do financiamento espúrio feito pelo rentismo, e que quando nós denunciamos isto, então nós que fizemos essa denúncia, nós somos considerados, talvez por alguns setores que auto se titulam democratas, como radicais demais. Não, somos somente aqueles que buscam entender a raiz do problema e fugirmos de uma análise que fique na espuma do processo, como já afirmava e já observava com muita sabedoria o Leonel Brizola. O que eu vejo hoje é que o identitarismo ele alimenta, infelizmente, um discurso de defesa do social que mantém um status quo neoliberal. E mais ainda, eu estou falando tudo isso para chegar num caso específico da minha cidade. Essa semana, agora, a vereadora que nunca fez rigorosamente nada, pelo menos esse mandato, nada que realmente fosse de defesa dos mais pobres, mas que se diz de esquerda, que se diz defensora das mulheres, pois a senhora Ana Afonso, que foi parar até no programa do Reinaldo Azevedo, porque foi vitimada pelas vaias bolsonaristas, é aquela vereadora que faz um discurso para chamar a atenção das bolsonaristas que estão ali prontas para chamarem a atenção ao custo que custar, e para que então essa chamada de atenção beneficie mas não se preocupe ela com o fato de fazer uma discussão e realmente homenagear a ex-vereadora Marielle Franco e o também seu motorista, que também foi assassinado. Pois é, isso ninguém fala. A verdade é que o fascismo que os identitários petistas dizem que lutam, na verdade, é tão imaginário quanto o comunismo dos bolsonaristas. E os identitários petistas fazem um teatro cênico que serve de palco para os bolsonaristas falarem todas as suas bobagens e vice-versa. E, portanto, nós hoje vamos ter um cenário em que existe uma narrativa de vitimismo dos dois lados, como se a truculência viesse só de um lado e não viesse do outro, quando, na verdade, a truculência e o ódio se retroalimentam. Os que se dizem defensores do amor petista
ignoram e esquecem, porque é muito mais fácil ignorar quando você bate do que quando você apanha, de que, por exemplo, usam termo xenofóbico para o Ciro Gomes de coronel. Mas imaginem se nós usássemos o termo xenofóbico de nordestino sujo para o presidente Lula. O que nós seríamos? Bom, nós somos catalogados por estes que se titulam esquerda, que só é no nome de esquerda porque a política neoliberal está aí. Vendeu-se a Vibraz e ninguém falou nada. A troco de banana, diga-se passagem. Não há uma reversão de uma única privatização. Fora também, e é bem importante dizer, que também nós temos uma economia que está no mesmo patamar. É só enganação, e só o que salva um pouco ainda a economia brasileira é ainda, infelizmente, o agronegócio. O resto é o resto. E aí, meus caros, simplesmente um país que está estagnado politicamente, porque está numa dicotomia falsa entre um bolsonarismo que mente que é honesto para um lulismo que mente que é democrático, e nós aqui no meio sofrendo com esta gente incompetente e ruim e que só afunda cada vez mais o Brasil. Esta é a nossa luta deste canal. E é por isso que eu digo, o identitarismo lulopetista, ele é sim o palco para os absurdos fascistoides do bolsonarismo. E repito, o discurso identitário petista traz uma máscara de uma preocupação social que retroalimenta o status quo neoliberal, simplesmente com aquele discurso. Não é o que a gente quer, mas é o que a gente pode fazer. Quando, na verdade, se fosse realmente uma visão de esquerda, haveria uma ruptura. Uma ruptura em não aceitar que heranças não fossem tributadas. Uma ruptura de mudar a questão tributária desse país, em que o cara que tem uma moto para fazer entrega do iFood paga mais IPVA do que o cara que tem uma lancha e que tem, né, uma conta de milhões e que ainda bota milhões em paraísos fiscais. Este é o cenário. E estas são as contradições que bolsonaristas e petistas detestam que a gente aponte. Mas a função deste canal é lembrar a sociedade, ou parte dela, ou partes delas, que querem esquecer daquilo que elas querem esquecer. Nós estamos com a nossa consciência tranquila. Por quê? Porque aqui nós não fazemos política com dogmatismo. Porque se tivermos que criticar o Ciro Gomes, nós vamos criticar, e criticamos muitas vezes. Ao contrário desses que não criticam, só legitimam as podridões suas, tentando limpar com a podridão dos outros, que é o caso dos bolsonaristas, que agora dizem que, bom, falsificar vacina, tudo bem, pode falsificar carteira de vacina. O Lula roubou, então pode tudo porque o Lula fez coisas erradas. Esta é a tristeza, é a trágica situação que nos apresenta esses dois cânceres, essas duas gangrenas da democracia do nosso país, chamado bolsolulismo. É isto.